Carta do mês de setembro de 1956, de Joel Goldsmith aos seus alunos, leitura por César Guidini, carta intitulada Iluminação Espiritual, o caminho da harmonia. Há uma razão para as discórdias individuais e coletivas deste mundo. Apenas uma razão pela qual alguém é pecador, doente ou pobre. Apenas uma razão pela qual as nações disputam e travam guerra umas contra as outras. Essa razão é o sentido material. Limitação, finitude, crença de que a matéria é uma realidade e que a matéria constitui tudo o que existe para o mundo. O sentido material nos faz acreditar que temos um corpo físico que tem apenas tantos anos de função. O sentido material diz que o mundo contém tantos quilômetros quadrados de terra que vale muito dinheiro, e em torno de 8 bilhões de pessoas estão lutando para dividi-lo. É senso material que faz alguém desejar o que o outro possui, e por isso os homens estão dispostos a roubar, enganar e até matar para obtê-lo. O alicerce de nosso trabalho espiritual está estabelecido na seguinte situação do caminho infinito. A iluminação dissolve todos os laços materiais e une os homens com os laços dourados do entendimento espiritual. Ela reconhece apenas a liderança do Cristo. Não tem rituais ou regras, mas somente o amor divino, universal e impessoal. Nenhuma outra adoração senão a da chama interior que está sempre acesa no santuário do Espírito. Essa união é a condição livre da fraternidade espiritual. A única restrição é a disciplina da alma. Portanto, conhecemos a liberdade, mas sem licenciosidade. Somos um universo unido sem limites físicos, um abençoado serviço a Deus, sem cerimônia ou credo. O caminho sem medo, iluminado pela graça. Essa consciência espiritual iluminada revela que não precisamos de nada um do outro, porque todas as coisas que o Pai tem são minhas. As nações do mundo concordarão de coração que esta é uma teoria bela, idealista e que deixa muito a desejar, mas nem por um momento eles acreditarão que seja prática. A praticidade do ensinamento de Cristo jamais será conhecida, compreendida ou demonstrada pelo homem cuja respiração está em suas narinas. Porque, para ele, a única coisa que importa é que há uma certa quantia de dinheiro a ser conquistada, uma certa segurança e proteção a serem mantidas, um certo prazer a ser desfrutado, e seu único interesse está em como ele deve obter sua parte nisso. A consciência espiritual não pode penetrar nessa densidade do sentido material. É por isso que muitas pessoas não conseguem compreender. Elas estão absortas em satisfazer as ambições e os prazeres da humanidade, que não existe espaço para a consciência espiritual, até que, por vezes, elas se encontrem tão mergulhadas em problemas que o próprio desespero da situação as obrigue a desistirem do fraudulento sentido material e se abrirem para Deus. O Mestre ensinou que não devemos ser como as nações do mundo, buscando o que nós comeremos ou beberemos, ou como nos vestiremos, mas que nós, seus discípulos e estudantes, devemos buscar o reino de Deus. Ele vai ainda mais longe. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus que nunca se acabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. É inútil tentar dizer a um mundo incrédulo para não se importar com sua vida que tudo o que ele deve fazer para ser próspero é dar. Para o mundo, como alguém pode viver, exceto pelo trabalho duro, planejamento elaborado e esquemas inteligentes?
Como se pode prosperar ou acumular riquezas compartilhando e distribuindo? Só se torna rico tomando e adquirindo. No entanto, é verdade, experimenta-se prosperidade e abundância em proporção à sua doação. Tais verdades são loucura e sem sentido para as nações materialistas, porque eles não compreendem as coisas de Deus. No entanto, as coisas de Deus podem ser demonstradas por indivíduos que percebem a natureza da verdade espiritual. Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouves? E não vos lembrais? Somente aqueles indivíduos de visão espiritual que, ao se elevarem acima das limitações da humanidade, decidiram colocar seus pés no caminho espiritual, podem reconhecer esta verdade, praticá-la e, finalmente, demonstrá-la. O mundo deve ser despertado de seu sentido material, e quem, além do espiritualmente iluminado, pode despertá-lo? Nenhum outro pode fazer isso. Até agora, ninguém nunca reivindicou esse poder e é duvidoso que alguém o faça. Mas mesmo um indivíduo com algum grau de consciência espiritual pode realizar grandes coisas. No entanto, o despertar não pode vir através do intelecto, nem pregando e repetindo o que foi aprendido de livros, mas através da iluminação espiritual e através daqueles homens e mulheres iluminados que mostram, pelo seu fruto, a maior medida de harmonia que é gerada em sua experiência. Com o tempo, o mundo virá a desejar o que eles têm, mesmo se, a princípio, são apenas os pães e os peixes. A maioria de nós não chegou a um estudo espiritual buscando cura, suprimento e companheirismo? Mas depois de obter algumas dessas coisas, nós não achamos que elas falharam em preencher nossas expectativas e que eles não eram o que nós queríamos, afinal de contas? Foi então que percebemos que o que realmente estávamos procurando era a causa e não o efeito. Os espiritualmente iluminados são aqueles indivíduos que não mais buscam um efeito chamado cura, provisão ou companheirismo, mas que estão buscando a realização de sua união com Deus, seguros no conhecimento de que o Filho de Deus, o Cristo, é o herdeiro de todas as riquezas celestes. Aqueles que serão instrumentos para o despertar do mundo saberão ensinar que não se procura o reino de Deus para fins físicos, mentais, morais ou financeiros, mas busca-se somente a experiência de Deus. Na verdade, nada é tão prático quanto a sabedoria espiritual. Quando você esquece o objeto que você está buscando, você descobre que é acrescentado da abundância. Mas primeiro deve vir a fé transcendental e convicção interior que permitem desistir da busca da saúde, riqueza e harmonia por si mesmos, mas recebê-los e apreciá-las apenas como aquelas coisas que estão incluídas na conquista da consciência espiritual. Como estudantes do caminho infinito, visamos alcançar aquela mente que estava em Cristo Jesus e, deste modo, tornamo-nos conscientes do Espírito de Deus dentro de todo ser. Com essa concepção, você deve contar-se como parte do caminho infinito, parte de mim, parte de todos os outros que encontraram nele uma mensagem de salvação. E você deve estar disposto a entrar nas fileiras daqueles que o levarão para o mundo. E isso não será por adesão a organizações, mas pelo seu apoio espiritual, através da meditação, oração e realização. E com tal apoio humano, possa ajudar a levar esta mensagem para os cantos mais distantes da Terra. Não podemos mais pensar meramente em termos de buscar o bem apenas para nós mesmos, mas devemos estar dispostos e ansiosos para compartilhar esse bem que se desdobra. Caso contrário, não entraremos na plenitude de nossa própria demonstração. É uma lei espiritual que se deve dar antes de poder receber. E nunca se pode esperar receber o que não se deu. Você tem direito ao produto de sua própria consciência. E você pode ter certeza
de que ele será multiplicado e enviado de volta, mas primeiro o seu pão de reconhecimento espiritual, amor e compreensão, partilha e devoção deve ser lançado sobre as águas da consciência humana. Todo bem é de Deus, e aqueles que vivem na consciência de ter tudo de Deus, mas nada de si, experimentam o fluxo infalível da graça, o princípio espiritual. Porque a todo aquele que tem lhe será dado, e terá em abundância. Foi demonstrado incondicionalmente pelo Mestre quando alimentou as multidões. Houve o suficiente para todos e ainda restaram 12 cestos cheios. Este era o segredo do pequeno jarro de óleo da viúva, quando ela começou a compartilhar o que tinha e ele não falhou. Na consciência de que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, vem a lembrança da promessa do Pai. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Quando você percebe este princípio e começa a dar aquilo que você tem, você experimentará o retorno pleno e abundante. Mas do que não tem, será tirado até o que tem. E assim, se você afirma que não tem nada e age como se não tivesse nada, eventualmente você perderá o pouco que você tem. A verdade da mensagem do caminho infinito não é minha pessoalmente, nem é sua, é nossa, para ser desenvolvida, usada e compartilhada. Caso contrário, estará perdida para nós. Se a alguém fosse dado um talento para a música ou a arte e não o desenvolvesse e usasse, não demoraria muito e a habilidade de tocar ou pintar seria perdida. Da mesma forma, se é dado um armazém de verdade e graças espirituais que não se usa e compartilha, logo murcharão. Então, é importante que você, que participa e aproveita dos benefícios do estudo da verdade espiritual, comece a gastar o que tem, a si mesmo, seu tempo, esforço e assistência, suas orações e meditações. A verdade espiritual deve tocar e despertar o mundo, e isso só pode ser realizado apenas através de tais gastos. Para que você possa participar ativamente desse despertar, peço que cada aluno dedique um período de meditação para a realização específica do Cristo a cada dia, pois é somente através dessa percepção que o sentido material será dissipado, preparando assim o caminho para a receptividade da consciência espiritual. Oração iluminada. É nosso costume fazer gravações de todas nossas palestras e trabalhos de classe para que as lições fiquem disponíveis para uso pessoal ou de grupos de estudantes. Enquanto falo, as palavras são gravadas em fita, simplesmente porque a linha entre o microfone e o aparelho de gravação é mantida aberta. Se essa linha fosse fechada, nem uma palavra seria gravada. Nunca antes na história as igrejas foram tão cheias como são hoje. Nunca houve tanto interesse em livros e estudos que lidam com oração e vida espiritual. O mundo inteiro está rezando pela paz e pelas coisas boas da vida, mas continua a sofrer e experimentar escassez, doença, desastre e guerra. Por que é assim? Embora o mundo ore, reze e suplique, não tem uma linha aberta para Deus, e é por essa razão que a maior dessa parte de orações não é respondida. Então, aqui estamos nós, orando com palavras e pensamentos para um Deus que está lá fora, em algum lugar, mas não há contato. Esse senso de separação é a experiência do filho pródigo, e não importa quantas vezes e o quão ardentemente nós rezamos, as discórdias continuam. A oração é aquilo que destrói o sentido material, mas essa é a oração de percepção, realização, e não as petições egoístas e sem sentido que são proferidas na esperança de obter, adquirir ou alcançar algum fim pessoal. E nem mesmo as fervorosas orações pela paz e boa vontade. Tais orações são desperdiçadas,
porque não há contato com Deus. Durante muitos anos de estudo e ensino, descobri que, quando faço o contato com Deus, a oração é atendida. Quando esse contato é feito, a oração assume uma forma diferente. E nós não oramos no sentido de pedir nada, porque então percebemos que não é necessário pensar em nossas vidas. Nunca iremos alcançar as alturas da sabedoria espiritual até chegarmos àquele ponto em que não há nada para orar. Em nenhum lugar existe qualquer registro de oração do Mestre por saúde ou suprimento. Sua vida foi perfeito exemplo de ensino de que eu e meu Pai somos um, e que é do agrado do Pai dar-nos o reino. Todo místico que fez contato consciente com Deus descobriu que o fluxo contínuo de amor de Deus e por Deus forneceu tudo o que era necessário para a sua realização. O caminho infinito ensina que esse contato é feito através da meditação. Embora alguns alunos consigam meditar rapidamente, na maioria dos casos levam um tempo e prática consideráveis. A meditação é alcançável por todos, mas é necessário reservar um certo número de períodos curtos em intervalos ao longo do dia e da noite, durante os quais voltamos nosso pensamento a Deus, como a dizer: fala, Senhor, porque o teu servo escuta. Abra a linha para Deus, mantendo uma atitude de escuta por alguns minutos e, em seguida, vá cuidar de seus negócios. Não procure por um resultado, porque não faz diferença se você recebe uma resposta ou não. Ocasionalmente você pode receber uma orientação direta, mas nunca espere vozes ou visões. São apenas efeitos. E não tem importância. Só é importante que você abra a consciência para Deus tantas vezes quanto possível. Aqui estou eu, Pai. Eu espero por ti. Repita isso em 1 ou 2 horas. E se você deve acordar durante a noite, aquiete-se de novo e mais uma vez espere nessa atitude receptiva de escuta. Conforme essa linha seja mantida aberta, logo você se tornará ciente de que algo novo entrou em sua vida e que, por alguma razão inexplicável, um maior grau de harmonia torna-se evidente em sua experiência. Este algo intangível é o Espírito de Deus, a Palavra, a qual você está cumprindo, permitindo que permaneça em você. No 15º capítulo de João, mais uma vez lemos as palavras memoráveis do Mestre que devem ser repetidamente impressas em nossa consciência. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada se pode fazer. Se um homem não habita em mim, é lançado como um ramo que murcha, e os homens os juntam e lançam no fogo, e eles são queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e ser-vos-á feito. Assim o Pai é glorificado por darmos muitos frutos, e assim vós sois meus discípulos. Aqueles que vivem inteiramente no sentido humano e material são como ramos que murcham, e embora alguns mantenham suas capacidades físicas e mentais por mais tempo do que outros, eles as estão perdendo e usam suas energias que não estão sendo renovadas pelo Espírito. A linha está fechada e eles estão cortados. É através desses breves momentos de receptividade que a linha é restabelecida. E a primeira coisa que você toma ciência é que o Espírito começa a fluir, trazendo regeneração física, mental, moral e financeira. O reino de Deus está dentro de nós, mas não tem meios de expressão, a menos que abra caminho para escapar. Você já parou para perceber que a plenitude de Deus, eternalidade, imortalidade, vida e amor divinos, companheirismo ideal, relacionamentos de família, suprimento abundante, saúde estabelecida, todo esse esplendor está aprisionado em cada um de nós?
Mas porque temos estado tão ocupados em implorar e orar por essas mesmas coisas que venham de alguma fonte externa, nós não recebemos o que pedimos. Nada é encontrado fora do seu próprio ser. Tudo deve ser encontrado dentro e deve ser descoberto e realizado através desse contato na meditação, onde você abre o caminho para que o amor, a inteligência, a saúde e o suprimento de Deus fluam. Conforme você pratica isso várias vezes a cada dia e noite, você realmente se sente conhecendo e reconhecendo a própria presença de Deus dentro de você, e você se torna cada vez mais consciente de que é essa presença que destrói o sentido material e abre caminho para a consciência espiritual ser realizada na Terra. Conforme você sente esse espírito dentro de você, outros também sentem isso. Não apenas tocando suas vidas individuais, mas também tocando amigos e inimigos, nações e o mundo. É por isso que as curas frequentemente ocorrem durante palestras e aulas. Alguém faz um contato consciente durante esse período e aqueles que estão sintonizados e abertos recebem os benefícios. Toda vez que você experimenta uma realização consciente de Deus, essa realização está destruindo e dissipando o sentido material de outro alguém. Pode ser alguém próximo ou distante, alguém que está doente ou na prisão, mas sempre, onde quer que haja um sentido receptivo, alguém se beneficia pela sua realização da presença de Deus. É através dessa oração esclarecida por parte de cada aluno que o caminho é aberto, permitindo que as bênçãos do Cristo fluam para despertar as nações do mundo.